Esta viagem não está em discussão, ela declarou, então postou fotos com seu jovem amante. Quando voltou para casa sem dinheiro, seus cartões estavam congelados. E eu já havia pedido a separação. Sabem como dizem que las señales sempre estão aí, pero uno simplesmente decide no leerlas? Bueno, después de 12 anos de matrimonio en nuestra perfecta comunidad privada de Guadalajara, debería haber visto esto venir desde quilômetros de distância, pero de alguma maneira o anúncio de Sandra me golpeou como trem de carga leno de equipagem de dezenador y expectativas de persona em Titlet. Era jueves por la noche de março, eu estava sentado em nuestra isla de cocina de granito revisando código em mi laptop mientras ela navegava por seu teléfono com essa intensidade particular que normalmente significava que se estava cocinando algum problema. Quando de repente levantou a vista declarou, Francisco, necessito decir-te algo importante. Me vou de viagem de chicas a Miami com Vanessa la próxima semana. Antes de que digas algo, esto não está a discussão. La forma em que lo dijo, com essa tranquilidade ensaiada que significava que havia estado repasando esta conversação em sua cabeça, imediatamente me puso nervioso, especialmente porque Vanessa era sua companheira de universidade que se havia divorciado 3 vezes se pasava la maior parte do tempo publicando frases inspiradoras sobre vivir tu verdade, entre selfies em restaurantes caros que em realidade não podia pagar. Desde mi laptop traté de manter mi voz calmada mientras hacía las perguntas óbvias. Quando exatamente era este viagem? Quanto tempo estaria fora? Mais importante, quanto nos iba a custar esto? Especialmente considerando que acabábamos de terminar de pagar su coche se suponia que estávamos arrojando para la remodelação de la cocina de la que havia estado hablando durante meses. Pero Sandra simplesmente agitou a mano desde nossa mente e se lançou em todo este discurso sobre como se havia estado sentindo asfixiada por la vida suburbana e necessitava redescobrir-se a si mesma antes de perder completamente sua identidade em la monotonia de nuestra existência regulada por la administração del fracionamento. Lo qual era rico viniendo de alguém que havia elegido especificamente este vecindario porque tinha o melhor potencial de comisiones imobiliarias del área. E havia reservado vuelos uma suite em algum hotel boutique em South Beach, todo cargado a nuestra tarjeta de crédito conjunta se que era uma mensagem de aviso, quando senalé que habíamos acordado discutir qualquer compra de mais de 10.000 pesos. Puso los olhos em blanco me dijo que estava sendo controlador de mente pequena, como se querer saber sobre umas vacaciones de 60.000 pesos fuera algum tipo de defecto de caráter. Entre mais tratava de expressar mis preocupações sobre o momento eu gasto, mais defensiva se ponia, hasta que finalmente se levantou de sua banqueta me lançou essa mirada que significava que a conversação havia terminado. Me gustaram. Me vou em este viagem te gustion, Francisco, simplesmente vas a tener que lidiar com eso como adulto, dijo, su voz levando esse filo punzante que sempre aparecia quando no se salia com la suya imediatamente. Lo que realmente me molestou não era solo o aspecto financeiro, aunque gastar 60.000 sem discussão definitivamente não estava bem, era a maneira em que claramente havia planeado todo esto a mis espaldas luego me lo apresentou como um eixo consumado. Como se minha opinião sobre nuestras finanças compartidas sua ausência de uma semana fuera completamente irrelevante para o processo de toma de decisões. Durante los seguintes dias, la vi transformar-se em alguém que apenas reconhecia, passando horas investigando restaurantes clubes de playa de Miami, ordenando nuevos trajes de banho vestidos de verano em linha com la mesma tarjeta de crédito, constantemente enviando mensagens a alguém cuya informação de contato aparecia como solo Sérgio com emoji de câmara, lo qual parecia estranho para lo que se suponia era viagem de chicas com Vanessa. Quando casualmente perguntei quem era Sérgio, tomou esse tono defensivo outra vez explicou que era o amigo fotógrafo de Vanessa que poderia mostrar-lhes la ciudad, lo qual sonava bastante razonável hasta que notei que lhe estava enviando mensagens a todas horas do dia la noche, incluindo quando pensava que eu estava dormido. La pantalla de seu teléfono iluminando o dormitório oscuro com mensagem tras mensagem que la hacían sonreír de maneiras que não havia visto em meses. La noche antes de sua partida, la encontrei em nuestro vestidor empacando sua maleta com roupa que nunca la havia visto usar, biquinis de dezenador que aún tinha etiquetas, joieria cara que normalmente guardava para ocasiões especiais, suficientes outfits para 2 semanas em lugar de los 5 dias que havia dicho que duraria o viagem.
Todo mientras tarariaba alguna canción que no reconocía y moviendo-se com uma energia que sugeria que esto não se trataba solo de escapar de la monotonia suburbana, se trataba de escapar de mim. Em um momento que o Uber de Sandra desapareció doblando la esquina, isso lo que qualquer engenheiro de software haria quando se enfrenta comportamento suspechoso, comecei a investigar. Dentro de uma hora de sua partida, havia hecho uma búsqueda profunda de este personagem Sérgio Y. Descobri que não era exatamente o fotógrafo estabelecido que Sandra havia descrito, sino mais bem um aspirante a modelo de 20 e tantos mesero cujo Instagram estava leno de selfie sem camisa em el gimnasio Y. Pis de fotos sobre construir sua marca Y. Vivir el sueño de Miami, lo qual explicava por que Vanessa se havia conectado com ele e a que sempre andava perseguindo tipos mais jovens que lá. E se era sentir-se relevante outra vez. Entre mais navegava por seu perfil, mais óbvio se volvia que esto no iba a ser el viagem inocente de chicas que Sandra havia retratado. Las publicações recentes de Sérgio lo mostravam em el exacto mismo hotel de South Beach donde Sandra se estava quedando. Sus stories de los últimos dias eram todos sobre mostrar-lhe a unas hermosas damas el verdadeiro Miami. Completo com copas de champanhe y fotos de atardeceres em la playa que definitivamente no gritaban servicios de fotografia profissional. Pero lo que realmente selou el trato foi quando Julia lamó esa misma noche, la hermana menor de Sandra que trabajaba como enfermeira Y sempre havia sido la más centrada de las dos hermanas, explicando que su divórcio apenas se havia finalizado Y necessitava algum lugar donde quedar-se temporalmente mientras resolvia seus próximos passos. E a que seu ex-esposo se havia quedado com la casa Y não podia pagar la renta de Guadalajara com um solo ingresso. Francisco, odio pedir esto, pero crees que há alguma maneira de que pueda quedar-me em su quarto de huéspedes por unas semanas mientras busco departamento que pueda pagar? Perguntou, su voz cargando ese tono exausto de alguém que havia estado peleando batalhas legais durante meses. Sandra mencionou que ustedes nunca usam esse quarto de todas maneiras. Y prometo que ayudaria com los servicios Y me mantendria fuera de su camino. Solo necessito lugar seguro donde aterrizar por tempo. La ironia no se me perdió de que mientras Sandra andava descubriendo-se a si mesma em Miami, sua hermana responsável estava lidiando com as consequências do mundo real de matrimônio falido. Y de repente me di cuenta de que esta situação era em realidade o momento perfeito para lo que estava empezando a formular em mi cabeça. Le dije a Julia que era absolutamente bem-vinda a quedar-se tanto tempo como necessitara, Y que deveríamos hacerlo oficial com o acordo de residência temporal para que tuviera proteção legal Y comprobante de domicílio, lo qual apreciou a que havia estado preocupada por seu status legal durante los procedimentos de divórcio. La manana seguinte, contactei a nuestra companhia de seguros de la casa Y, agreguei a Julia como residente temporal. Luego actualicé nuestro registro de la administración del fracionamiento para reflejar el cambio en la composición del hogar, asegurando-me de que todo estuviera documentado Y legítimo e a que nuestra comunidade era particularmente estricta sobre huéspedes no autorizados a largo plazo. Mientras manejaba el papeleio, também aproveché a oportunidade para cambiar nuestra contraseña de Wi-Fi Y actualizar las configurações de seguridade de nuestra rede doméstica, ostensiblemente para mantenimento de rotina, pero realmente porque queria ver como reacionaria Sandra quando não pudiera conectar automaticamente seus dispositivos durante sua próxima videolamada a casa. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Lamé a nuestro banco Y expliquei que havia notado alguns patrones de gasto inusuais Y queria congelar temporalmente nuestras cuentas conjuntas como medida precautoria mientras investigava possível atividade fraudulenta. Lo qual não era tecnicamente mentira e a que o gasto no autorizado de Sandra definitivamente calificava como inusual em mi libro. Eu representante de serviço ao cliente fui muito compreensivo e imediatamente implementou alertas de gasto Y retenções temporais que requeriria mi verificação para qualquer compra de mais de 4.000 pesos, efectivamente cortando la juerga de compras de Sandra em Miami sem que pareciera que eu estava sendo vengativo. Mientras tanto, suas histórias de Instagram estavam pintando uma imagem que definitivamente não coincidia com o viagem tranquilo de chicas que havia descrito, cenas caras em restaurantes de moda, serviço de botelas em clubes exclusivos, Y rentas de cabanas de praia que costava mais por dia que o salário semanal de la maioria de la gente. Todo mientras Sérgio aparecia em mais Y mais de las tomas de fundo, su braço casualmente drapeado alrededor de ambas mulheres mientras posaban com cócteles.
que provavelmente custava 1000 pesos cada uno. La publicação mais reveladora foi um bumerangue de Sandra riendo-se em algum bar em azoteia com o pai de foto. A vezes necessitas recordar-te a ti mesma como se siente viver, lo qual era um golpe bastante claro a nosso estilo de vida suburbano y, por extensão, a mim. Especialmente a que havia etiquetado la ubicação como algum lugar ultra exclusivo que requeria acesso VIP y tinha um código de vestimenta mais estricto que la maioria de los clubes de campo. Comecei a tomar capturas de pantalla de todo, no porcelo sino por puro instinto de documentação, porque algo me decía que iba a necessitar evidencia de esta irresponsabilidade financeira mais temprano que tarde, especialmente quando legaram nuestros estados de conta de tarjeta de crédito y mostraram o verdadeiro alcance de sua aventura em Miami. Para o dia 3 de sua viagem, Julia se havia instalado em el quarto de huéspedes y estava demonstrando ser la companheira de casa temporal ideal. Mantinha las áreas comunes limpias, contribuía com los víveres, y em realidade parecia agradecida por la estabilidade después de meses de caos legal, lo qual era um câmbio refrescante de las constantes quejas de Sandra sobre nuestra supuesta rotina doméstica aburrida. O contraste era impossível de ignorar. Aqui estava Julia, lidiando com problemas reais y apreciando la bondade simple, mientras Sandra estava publicando selfies de atardecer com pis de fotos sobre encontrar suyo autêntico y negar-se a conformar-se com la mediocridade. Aparentemente sem dar-se conta de que suas tarjetas de crédito estavam a ponto de empezar a ser rechazadas y seu esposo estava documentando metodicamente cada decisão questionável que estava tomando a 2.400 quilômetros de distância. Para o dia 4 deu suposto viagem de 5 dias de Sandra, o dano financeiro se estava volviendo cristalino. Lo que descobri quando me conectei a nuestras cuentas esa manana hizo que mi pressão arterial se disparara de maneiras que mi café matutino definitivamente não podia arreglar. Apesar de las retenções temporales que havia puesto em nuestras tarjetas de crédito conjuntas, Sandra havia logrado de alguma maneira agotar nuestro limite de la tarjeta de crédito de emergência, la que habíamos acordado que era estrictamente para emergências reais como cuentas médicas ou reparações maiores de la casa. Nos juergas de compras de dezenador y tratamientos de spa que costaban más que los pagos hipotecarios mensuales de la maioria de la gente. Los cargos estava legando como um tsunami de irresponsabilidade financeira. 16.000 pesos em alguma boutique em Ocean Drive, 12.000 em um spa de luxo por algo lamado, paquete de rejuvenescimento em pareja, lo qual era particularmente insultante considerando que eu não era eu que se estava rejuvenescendo, 8.000 pesos por uma renta de cabana privada em la playa. La joia de la corona, 24.000 pesos em uma joieria de alta gama por lo que o recibo descrevia como recuerdos de vacaciones personalizados, lo qual aparentemente era la maneira de Sandra de dizer que se havia comprado souvenirs caros com nuestro fundo de emergência. Mientras tanto, suas publicações de Instagram se estavam volviendo cada vez mais descaradas, mostrando-la ela y a Sérgio em bares exclusivos em azotias com piscinas infinitas, charters de iates privados donde estava posando em biquinis que definitivamente não estavam em sua maleta quando se foi. Ambientes de cena íntima que se veiam suspechosamente românticos para lo que se suponia era uma atividade grupal com Vanessa, quem havia desaparecido misteriosamente de la maioria de las fotos. Recientes apesar de ser la suposta razão para todo este viagem. La publicação mais condenatória foi uma toma do atardecer de Sandra y Sérgio em alguma playa apartada, sumano descansando em su pecho mientras se miravam a los ojos, com o pai de foto quando encuentras alguém que vê a tu verdadeiro eu, lo qual era tão sutil como um ladrilho por uma ventana y definitivamente no tipo de conteúdo que esperarias de uma mulher casada em viagem de chicas. Esse mesmo dia, Julia oficialmente mudou suas pertenencias restantes a nuestro quarto de huéspedes, y me asseguré de actualizar toda a documentação legal em consequência. Lamé a nuestra companhia de seguros de la casa y la agregué como residente registrada com direitos y protecciones completos. Actualicé nuestros registros de la administração del fracionamiento para reflejar o cambio en la composición del hogar. Incluso ayudé a estabelecer su residencia ao poner los servicios públicos a su nombre como titular de conta secundário, haciendo su status legal absolutamente blindado em caso de que alguém questionara su derecho a estar aí. Eu agente de seguros fui particularmente útil,
explicando que como residente registrada, Júlia tinha ciertas proteções legais y derechos que não podiam ser facilmente desestimados, incluso por cônjuge que regressara, lo qual era exatamente o tipo de informação que necessitava escuchar mientras finalizava mi próximo conjunto de movimentos estratégicos. Com a residência de Júlia legalmente estabelecida, luego contacté a nuestro banco y formalmente solicité que o acceso de Sandra a nuestras cuentas compartidas fuera temporalmente suspendido por propósitos de seguridade mientras investigava los cargos no autorizados y patrones de gastos sospechosos. Lo qual o departamento de fraudes tomou muito em sério dado o pico repentino em transações fuera do estado que não coincidiam com nuestros hábitos de gasto normais. Eu, representante do banco, fui extremadamente servicial, especialmente quando expliquei que minha esposa parecia estar tomando decisões financeiras sem mi conhecimento mientras viajava, e imediatamente implementaram medidas de seguridade adicionais que requeririam minha autorização explícita para qualquer transação futura, efectivamente cortando o acceso de Sandra a nuestro dinheiro mientras mantinha a aparência de protocolos estándar de proteção contra fraudes. Pero la opção realmente nuclear vino quando manejei ao centro de Guadalajara y entre as oficinas de Arturo Morales, abogado de divórcios cuya reputação por estratégia legal metódica y sin tonterias havia captado minha atenção durante minha investigação de las leis de bienes mancomunados de México. Arturo escuchou minha situação com o tipo de desapego profissional que me dijo que havia visto este cenário exacto desenrolar-se docenas de vezes antes. Quando lhe mostrei a evidência documentada de la juerga de gastos de Sandra sua aventura cada vez mais óbvia, asintió sombriamente dijo. Tienes bases para separação legal basada em irresponsabilidade financeira abandono emocional, eu acho de que esté documentando sua própria mala conducta em redes sociais vea a ser esto mais fácil que la maioria de los casos que manejo. Passamos 2 horas repasando o papeleio para uma separação legal que citava diferencias irreconciliáveis, irresponsabilidade financeira y abandono de deberes matrimoniais, com ênfase particular em seu uso no autorizado de fundos de emergência y su fala em manter comunicação razonável durante sua ausência estendida. Todo lo qual pintava uma imagem de alguém que se havia desconectado do matrimônio emocional y financeiramente. La parte mais satisfactoria foi quando Arturo explicou que bajo la lei mexicana, seu comportamento actual poderia potencialmente impactar qualquer divisão futura de propriedades, especialmente se podíamos demonstrar patrão de imprudência financeira y desinteresse por las obrigações matrimoniais. Lo qual sua juerga de gastos em Miami y evidencia de redes sociais certamente apoiaria se esto progresava procedimento de divórcio completo. Para o final de la semana, incluso as amigas de Sandra estavam empezando a notar a ausência flagrante de qualquer conteúdo de pareja em seus feeds, y los comentários em suas publicações se estavam volviendo cada vez mais pontiagudos. ¿Dónde está Francisco em todas estas fotos de vacaciones? Perguntou a sua amiga Jennifer, mientras outra amiga comentou, Nia, esto se vê increíble. Pero não deveria tu esposo estar disfrutando Miami contigo? Lo qual Sandra o ignorava completamente e respondia com evasivas vagas sobre como algumas pessoas preferem quedar-se em suas zonas de conforto y. No todos estão listos para a aventura, respostas que solo hicieron que suas amigas tuvieram mais curiosidade sobre por que seu esposo de 12 anos estava completamente ausente de lo que parecia a semana mais emocionante de sua vida. O princípio deu fim legou a las 2h47 da tarde de lo que deveria haver sido o dia 6 de la aventura de Sandra em Miami, quando mi teléfono vibrou com mensagem que simplesmente decía, Francisco, la minha hora, algo está mal com nuestras tarjetas. Seguido imediatamente por 3 lamadas perdidas y uma série de mensagens cada vez mais frenéticos sobre transações rechazadas y cuentas congeladas que sugeria que seu paraíso vacacional havia repentinamente chocado com alguma turbulência financeira muito real. Aparentemente, ela y Sérgio havia estado desfrutando o almuerzo romântico em algum restaurante costoso frente ao mar quando cada uma de suas tarjetas de crédito foi rechazada por uma modesta comida de 4.000 pesos. Levando a lo que descrevió como a experiência mais humilhante de minha vida. Mientras o personal do restaurante y outros comensales la vieron lamar freneticamente ao banco mientras Sérgio torpemente se ofereceu a cobrir la cuenta com suas propias tarjetas agotadas que também fueron rechazadas.
Dejé que sus lamadas fuera ao buzón de voz mientras terminaba tranquilamente de actualizar o papeleio de residência de Júlia. Escuchando cada mensagem escalar de confundido a enojado a desesperadamente suplicante mientras Sandra se daba cuenta de que estava essencialmente varada em Miami sem recursos financeiros y novio aspirante a influencer que aparentemente tinha incluso pior crédito de lo que pensava. Su buzón de voz final foi uma obra maestra de pânico intitulada Francisco, no sé que tipo de juego estás jugando, pero necesitas arreglar esto imediatamente, estou atrapada aqui sem maneira de pagar por nada. Sérgio não pode ajudar porque suas tarjetas tampouco estão funcionando. Así que necesitas lamar ao banco ahora mismo arreglar esto porque tenho o vuelo manana ni siquiera puedo pagar um Uber ao aeropuerto. La hermosa ironia era que había quemado nuestro fundo de emergência tão completamente que había activado la protección automática contra fraudes del banco, la qual marcou su patrão de gasto como suspechoso congelou todo o pendiente de verificação del titular principal de la cuenta, es decir, eu, sentado comodamente em Guadalajara sem intenção de autorizar nenhum gasto adicional de Miami. Quando finalmente logrou reservar um vuelo de último minuto usando a tarjeta de crédito de Vanessa, enviou mensagem dizendo que estaria em casa 3 dias antes esperava uma explicação completa resolução imediata de este erro bancário, completamente ajena ao eixo de que estava a ponto de caminhar hacia uma situação que redefiniria sua compreensão de las consequências. Pazela noche deu martes haciendo preparações finales. Júlia e eu revisamos sua documentação de residência legal uma vez mais. Imprimi cópias frescas de todos los estados de conta bancários mostrando o gasto no autorizado de Sandra. Puse los papeles de separação que Arturo havia preparado em sobremanila junto à la puerta principal. Listo para lo que sabia seria la conversação mais satisfactoria de mi matrimônio. Quando o Uber de Sandra se estacionou el miércoles por la noche, observé desde la ventana de la sala mientras su cara pasó por confusão, irritação finalmente alarma quando notou o Honda Civic de Júlia estacionado em seu lugar usual em nuestra entrada. Eu coche que provavelmente havia olvidado que sua hermana siquiera tenía e que Sandra sempre se quejaba de tener que rebajar-se em veículos que não fueran SUVs de luxo. Arrastrou sua maleta por nuestra entrada com a determinação agressiva de alguém que esperava respostas imediatas capitulação completa. Pero quando alcançou su lave de la casa la insertou em lo que parecia ser la cerradura de nuestra puerta principal, no pasó nada, porque había hecho cambiar las cerraduras el dia anterior. Uma medida de seguridade perfectamente razonable para um proprietário cuyo cônjuge había estado exhibiendo comportamento errático potencialmente comprometedor. Mientras viajaba com estranhos. Los golpes começaram casi imediatamente, seguidos por demandas cada vez mais agudas de que abrir esta puerta ahora mismo explicará que demônios estava pasando. Lo qual trajo a Júlia a la ventana de frente com uma expressão preocupada que rapidamente cambiou a satisfação sombria quando se deu conta de que o momento que ambos habíamos estado antecipando finalmente havia legado. Me tomé mi tiempo caminhando a la puerta, sobre em mano, hablé através de la barreira de madeira sólida com o profissionalismo calmado que normalmente reservava para reuniões difíceis com clientes. Sandra, não puedo deixar-te entrar agora mesmo porque tu status de residência ha cambiado, pero tenho alguns documentos importantes que explicarão todo. Quando abri la puerta apenas lo suficiente para deslizar eu sobre, manteniendo la cadena de seguridade puesta, su cara passou por uma gama espectacular de emoções mientras processava lo que estava passando. Primeiro confusão por mi tono formal, luego indignação por estar cerrada fuera de sua própria casa. Finalmente horror que se estendia mientras rasgou eu sobre viu los papeles de separação legal com su nome prominentemente apresentado como la demandada em um caso citando irresponsabilidade financiera abandono de deberes matrimoniales. Francisco, esto es una locura, gritou. Lo suficientemente fuerte como para que supiera que nuestra presidenta de la administración Senora López definitivamente estaba recibiendo todo desde su jardim frontal ao outro lado de la calle. No puede simplesmente cerrar-me fuera de mi propia casa servir-me papeles de divórcio porque me fui de vacaciones. Pero antes de que pudiera responder, Júlia apareció a mi lado em la puerta parcialmente abierta. Calmada profissional em sus clubes después de terminar um turno de 12 horas em el hospital. Se dirigiu a Sandra com o tipo de autoridade medida que viene de lidiar com pacientes difíceis suas famílias a diário.
Olá Sandra, dijo Júlia uniformemente. Soy residente legal temporal aqui ahora, y de acuerdo com la lei mexicana y las reglas de nuestra administración de fraccionamiento. Qualquer cambio en la composición del hogar necesita ser aprobado por los residentes actuales. Lo cual significa que necesitarás encontrar vivienda alternativa mientras tu separación legal se procesa. La mirada en la cara de Sandra no tenía precio, una mezcla de traição, incredulidade y compreensão que se estendia lentamente de que sua hermana menor de alguna maneira la había superado estrategicamente mientras ela estaba ocupada descubriendo-se a si mesma em Miami com um mesero sin dinero. Esta es mi casa, chiló Sandra, agitando los papeles legales como se fueran evidencia contaminada. No puede simplesmente mudar-te y echarme. Pero Júlia simplesmente se encogió de ombros y respondió, em realidade, de acordo com estes documentos, es la casa de Francisco en la que has estado viviendo, y como residente legal, tenho todo o direito de estar aqui, mientras que tu actualmente tienes una orden de restricción que te impide entrar sin supervisión. Fui entonces quando finalmente hablé, mi voz cargando toda a satisfação de um engenheiro de software cujo código se havia executado exatamente como se desenhou. Sandra, redocumentado cada cargo no autorizado, cada publicação de redes sociais, y cada violação de nuestro acuerdo matrimonial durante la semana passada. Tua aventura em Miami com Sérgio nos custou mais de 160,000 pesos de nuestros fondos de emergência. Tu propia cuenta de Instagram proporciona evidencia clara de infidelidade y abandono, así que esta separação não se trata de que eu si controlador, se trata de que tu enfrentes las consequências de tus decisões. Parada aí em nuestro Porsche delantero com sua equipagem de desenador Y subronceado de Miami desvaneciendo-se, mirando entre los papeles legales em sus manos Y la hermana que legalmente la había reemplazado en lo que solía ser su casa, Sandra finalmente descobriu exatamente lo que havia estado buscando todo o tempo. Completa liberdade de la aburrida vida suburbana Y o esposo controlador deu que se havia estado quejando durante meses, servida com uma guarnição de documentação legal Y. Responsabilidade financeira que su novio aspirante a influenciar definitivamente não estava equipado para manejar.